Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. Me chamo Guilherme Lourenço. Atuo como professor de Libras e também na área de tradução e interpretação, na UFMG. É um prazer estar aqui com vocês, onde daremos início a uma nova disciplina, Teoria da Educação e Estudos Surdos. Então, hoje iniciaremos a nossa primeira videoaula. Caso tenham dúvidas, podem perguntar ao tutor, interajam com o tutor, me mandem, entrem em contato comigo, ok? Vamos iniciar. Bom, apresentarei agora a disciplina, o que estudaremos. Então, farei um pequeno resumo para que vocês possam saber o que estudaremos. Qual o objetivo dessa disciplina? Primeiramente, iremos aprender e refletir sobre as diversas teorias presentes na educação de surdos. Segundo, relacionar diferentes teorias na educação de surdos. E por último, discutir sobre o currículo na educação de surdos. Esses são os nossos objetivos. Teremos 4 unidades, onde trataremos sobre diversas teorias. Nas 3 primeiras e na 4ª faremos um fechamento, onde falaremos sobre currículo no ensino do surdo. Na primeira aula, trataremos sobre teoria tradicional. Este é o sinal. Na segunda unidade, trataremos sobre teoria crítica. Este é o sinal. Na terceira, estudaremos sobre teoria cultural. E na 4ª unidade, focaremos no currículo na educação de surdos, bem como práticas pedagógicas, ok? Então, iniciaremos a nossa aula, porém antes trataremos sobre alguns conceitos importantes que vocês devem aprender. Primeiro conceito: o que são estudos surdos? O que é isso? Bom, é uma área onde há pesquisas e estudos com foco no sujeito surdo, no ser surdo. Tanto na esfera individual quanto social, nas interações. Temos aqui vários itens que estão inseridos nos estudos surdos. Por exemplo, os estudos a respeito da cultura surda, das características próprias do sujeito surdo. Segundo, temos as línguas de sinais, como se dá esse processo, as pesquisas na área da linguística, a aquisição da língua de sinais, como se dão essas trocas, as estruturas sintáticas relacionadas à linguística. Esses são os estudos. Temos o terceiro item, que é a história dos surdos. Como se deu essa história, essa trajetória? Como era o ensino do surdo anteriormente? E como esse ensino foi adaptado? Temos agora o direito dos surdos. Por exemplo, direito à língua de sinais, direito a estudar, direito ao intérprete de Libras, direito à acessibilidade. Então, são temas muito importantes que estão inseridos. E, por fim, temos o Dif-Gin. Este é o sinal que os surdos utilizam. Vou explicar para vocês.
Algumas pessoas pensam que o surdo, por não ouvir, tem várias perdas e por não falar também. Então, o Deaf-Gim, o que acontece? Tem uma outra perspectiva. Aqui, o sujeito surdo, ele tem vários ganhos, porque ele percebe visualmente as coisas, ele tem uma língua de sinais, ele tem a comunidade surda. Isso é a vitória, é o ganho. Então, não são perdas, não são pontos negativos. São os vários pontos positivos relacionados ao sujeito surdo, ok? Então, temos aqui esses 5 temas que são muito importantes nos estudos surdos, ok? Gravem esses conceitos. Ótimo! Agora vamos para o próximo conceito. Temos aqui um segundo conceito, teorias educacionais. Nossa, teorias educacionais, para que servem? Essas teorias, esses estudos, servem para que o professor tenha um apoio para desenvolver o seu trabalho. Então, temos várias teorias educacionais. Mas o principal foco das teorias educacionais são as reflexões, os estudos a respeito do desenvolvimento do processo de ensino, estratégias que se desenvolveram, didáticas, práticas pedagógicas. Então, dizem respeito a isso. Aqui temos também as relações humanas, as relações entre professor e aluno, essa interação. Porque é necessário que haja essas interações, elas são importantes. Terceiro, então temos aqui 2 viés. Temos aqui a perspectiva do ensino, onde temos o aluno com sua individualidade, suas capacidades, seu processo de desenvolvimento. Então, essas perspectivas psicológicas seria a forma de aprendizado do aluno, a aquisição de conhecimentos, a forma de adquirir conhecimentos. E temos um outro viés, que está na perspectiva social. A escola, só ela promove o aprendizado e a aquisição de conhecimento? Ela é responsável, mas é necessário que haja as trocas, as relações entre as pessoas. Essa teoria da educação trabalha com esses viés. Então, na teoria da educação, nós temos 4 pontos. Vejam, temos o primeiro, que é o processo educativo, as estratégias. Depois, temos as relações humanas, relações entre professor e aluno, essas interações que acontecem. Temos também o aluno com sua cultura, com seu processo de desenvolvimento e aquisição de conhecimento. E temos também o aluno com suas relações sociais. Temos esses 4 itens nas teorias educacionais, ok? Tranquilo? Então, já falamos sobre os estudos surdos, já falamos sobre o conceito de teorias educacionais. Agora, para fechar, temos o terceiro, que é o conceito de currículo. O que é currículo? Vejam, então, no processo de ensino, o professor, antes de dar a aula, ele precisa se preparar. O que ensinar? Quais as temáticas? O que será ensinado a esses alunos? Então, isso faz parte do currículo. Isso é uma coisa séria. É necessário que se prepare anteriormente. O que esses alunos precisam aprender? Os conteúdos. Quais são os conteúdos, os temas que eu devo lançar mão no processo de ensino? Levando em conta que nós recebemos uma programação, o conteúdo a ser trabalhado com esses alunos.
de acordo com a educação básica, porém temos esses currículos no processo de ensino, mas eles estão direcionados aos ouvintes. E aos surdos? Serão os mesmos ou serão diferentes? E as estratégias, adaptações, como serão? No decorrer, iremos discutir essas temáticas, ok? Ótimo! Então, trabalhamos sobre conceitos de estudos surdos, teorias educacionais e alguns conceitos que são muito importantes. Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham aprendido. Não esqueçam! Agora iniciaremos a nossa aula, ok? Ótimo! Passemos para frente. Então, agora, na perspectiva das teorias da educação de surdos, percebam, temos aqui 3 círculos. Temos um geral, que é a perspectiva sobre a surdez. O que é a surdez? Temos o segundo círculo, onde fala sobre o modelo educacional para o ensino do surdo. Quais as estratégias direcionadas a esse público? E temos um terceiro círculo a respeito do currículo para o ensino do surdo. Então, na unidade 1, trataremos sobre isso. Teremos várias unidades onde daremos continuidade nessa perspectiva aqui, nessas temáticas de acordo com este círculo. Vamos começar. Então, hoje vocês começaram a aprender sobre as teorias da educação de surdos. Trabalhamos com algumas teorias. Temos aqui a teoria tradicional, que tem este sinal, ok? Bom, já falamos sobre a teoria tradicional, mas antes de adentrar, agora nós faremos um debate. Em grupos, juntamente com o tutor, vocês vão discutir aí a experiência de vocês, ok? Eu quero fazer algumas perguntas a vocês, alunos surdos. Vocês poderão expor aqui as experiências de vocês. Primeira pergunta. A escola que você estudava era uma escola para surdos? Uma escola especial? Uma escola inclusiva? Uma escola de ouvintes? Como era? Então eu pergunto a vocês, quero que vocês contem para os seus colegas. A segunda pergunta, era utilizada a língua de sinais? Tinha intérprete? E o intérprete sabia a língua de sinais? Em sala de aula tinha um intérprete e era fluente em Libras? Terceira pergunta, você surdo, interagia com seus amigos, esses amigos eram surdos, eram ouvintes? Como era? Tinha essas relações? Ou você ficava lá, não se comunicava, não interagia, ficava alheio a tudo? Quarta pergunta. Quando você estudava? Lá, foi ensinado a você sobre a história dos surdos? Você aprendeu isso lá? Ou você aprendeu sobre cultura surda, sobre literatura surda? Teve esse aprendizado? Ok, então temos aqui 4 perguntas. Vocês vão aproveitar esse tempo, 10 minutos, bem rápido, para que vocês possam interagir, ok? Vou aguardar vocês.
Ok, debateram, terminaram, e aí? Então perceberam que existe uma variação? Perceberam também que a maioria dos surdos não sabiam língua de sinais, alguns tinham intérprete, outros não, porém esse intérprete não era de qualidade. Então, a maioria dos surdos não interagiam, então havia pouca interação com os colegas ouvintes, que o contato maior era com o colega surdo, verdade, né? E eu sei que a maioria dos surdos, quando falamos sobre literatura surda, cultura surda, história dos surdos, a maioria dos surdos não aprenderam lá naquela época, estão aprendendo agora na faculdade, não é? Então, essas perguntas foram para que vocês refletissem sobre as experiências que vocês tiveram e relacioná-las com essas teorias que estudaremos, ok? Vamos iniciar. A primeira teoria é a tradicional. No início da escola, a teoria tradicional era utilizada e tinha como princípio o sujeito universal. Nessa proposta, os alunos, eles eram todos iguais, considerados iguais. Não se atinha às especificidades de cada um no processo de ensino. O ensino, ele era igualitário. Por exemplo, tínhamos os uniformes que igualavam todos os alunos e o processo de ensino era assim também. Era da mesma forma que se dava esse processo. E assim aconteceu durante muito tempo. Essa é a teoria tradicional. Não levava em conta a cultura, o conhecimento de cada aluno. O ensino ele se dava de forma igualitária. E na perspectiva da surdez. Então pensemos, se tínhamos um ensino universal, a teoria tradicional não percebia o surdo ali com seus direitos. E com isso, o surdo era visto como doente, deficiente, incapaz. O surdo não tinha capacidade. E isso trouxe muitos prejuízos para os surdos. Na teoria tradicional, o surdo era sempre visto de forma negativa, como incapaz, inferior. Entenderam? Essa é a perspectiva sobre a surdez. Existia também, na teoria tradicional, o lado dos ouvintes, majoritário superior, que servia de modelo, e os surdos eram tidos como inferiores. E isso não era bom. O que aconteceu? Esse modelo do ouvinte era imposto aos surdos. Os surdos eram obrigados a oralizar para se igualar aos ouvintes. Tinham que copiar esse modelo. E isso foi o audismo. Que pode ter este sinal ou este. Na teoria tradicional, o modelo ouvintista era superior e os surdos inferiores. Vejam, aqui temos pinturas de uma surda Nancy Hope,
com foco no audismo, percebam que o surdo não utilizou somente a sua cultura, a sua língua, não. Ele evidenciou também aqui o audismo, a perda da audição, dentre outros, para mostrar que os ouvintes queriam influenciar a cultura ouvintista através do audismo, impor o jeito ouvinte. E que antigamente o surdo aceitava essa imposição e se sentia inferior. E só os ouvintes praticavam o audismo? Não. Pensem. Alguns surdos também se sentiam inferiorizados. Pensavam, eu podia ouvir também. Porque alguns surdos, em um contexto escolar, ao interagir com outros alunos ali, ouvintes, o surdo se sentia sozinho, não tinha com quem utilizar a língua de sinais. Então, não havia interação, era audismo também, e isso lhe trouxe prejuízos. Este surdo não tinha o orgulho de ser surdo, lhe faltava alguma coisa. É uma forma de audismo também, onde os ouvintes são superiores, se sentem melhores, e os surdos se veem abaixo, inferiorizados, obrigados a aprenderem a falar, a ouvir, a interagir através do português. Isso é audismo. Bom, no contexto escolar, temos aqui as teorias tradicionais. E temos um modelo mais utilizado, que é o modelo educacional focado na reabilitação da fala, onde o surdo ele tem que aprender a falar, ele tem que treinar a audição, desenvolver a audição, lhe é proibido a língua de sinais. Nesse contexto, ele pode apenas oralizar, é a busca da reabilitação, é a imposição. Na teoria tradicional, o processo de aprendizado do surdo é através do treino, da fala. Estudos focados em aprender é mínimo. Ali ocorre estudos, aprendizado é mínimo, porque o foco ali é na oralização sempre. Nesse contexto escolar também, ocorre a normalização. Ou seja, os ouvintes, tidos como normais, e os surdos, que perderam a audição, devem ser consertados, devem ter como espelho os ouvintes. Então, existe essa ideia de transformação, adaptação, para que o surdo seja igual ao ouvinte. E com isso, surgem vários prejuízos para o surdo, porque lhe é influenciado uma língua, a língua portuguesa, a língua dos ouvintes. Mais uma vez, ocorre o audismo. O surdo não tem uma identidade, não tem uma cultura, não tem uma língua. Isso é audismo. Isso traz prejuízo. Na teoria tradicional, ocorre muito prejuízo para o aluno surdo. Ali há uma influência ao audismo, a imposição para com o surdo. Então agora, vamos fazer uma comparação. Pensemos aqui em uma metáfora. Temos o Brasil, onde haviam ali índios, chegaram os portugueses e colonizaram. Bom, os índios ali tinham suas línguas, mas eles foram proibidos de falar. Foram-lhe imposto a língua portuguesa. Eles não podiam interagir, era proibido utilizar a sua língua, eles tinham que utilizar a língua do colonizador.
Isso foi audismo. Podemos comparar aos surdos, onde os ouvintes impuseram, colonizaram. A cultura ouvinte, a língua do ouvinte, a língua portuguesa foi imposta aos surdos. Bom, algumas propostas que denominamos de ouvintismo, que seria a colonização do surdo. Isso existiu, onde os surdos não podiam utilizar língua de sinais. Isso é audismo. Então, no processo educacional do surdo, quando tratamos sobre metodologias de ensino relacionadas à teoria tradicional, temos aqui, vou evidenciar para vocês as 4 principais metodologias. Temos várias outras, essas são as principais. Temos o método oral puro, o método acupédico, método aural e o método verbo-tonal. Vou explicar para vocês. O primeiro, temos aqui o método oral puro. Nesse método, o foco é a oralização. A criança surda, ela precisa aprender a falar com fluência, através de treinos repetidos, até aprender a falar. Treinos com métodos fonoaudiológicos, de forma que desenvolva a fala, a oralização. E isso através do treino repetitivo. E assim, há o desenvolvimento da fala. O foco nesse método é a fala, a oralização. No método acupédico, temos o quê? O foco não é na oralização, mas no desenvolvimento, no treino da audição. Nesse método, o surdo não precisa falar. É melhor que ele aprenda a ouvir, que ele desenvolva a fala através de aparelho auditivo, dentre outros. O foco é na audição, de forma que ele consiga perceber, receber informações auditivas e depois desenvolver a fala. Não aconselha contato com outros surdos, uma vez que os surdos podem influenciar. Então, aqui, nesse método, o surdo ele tem contato com o ouvinte e não com surdos. Temos outro método, o método aural. Aqui também privilegia-se a audição, o treino, juntamente com a oralização. Então, seria esses dois juntos, com muito treino, treino repetitivo, da fala e da oralização para promover a comunicação. Assim seria melhor. Temos aqui o 4º e último, que é o método verbo-tonal. Nesse método, ocorre o ensino da oralização, o desenvolvimento através do treino da audição e também de aspectos corporais, a percepção, a interação. Todos os canais sensoriais são utilizados para perceber informações e interagir. A expressão corporal, brincadeiras, tudo isso serve de estímulo para o desenvolvimento da fala e da audição. Percebam que temos 4 principais metodologias, que são o desenvolvimento da oralização, da audição, mas isso com foco na teoria tradicional, destacando-se o método oral, a proibição da língua de sinais.
a língua de sinais não poderia ser utilizada. E por que a língua de sinais não poderia ser utilizada? Bom, pensem, antes o surdo utilizava a língua de sinais e ele tinha contato com outros surdos. E não tinha prejuízo. Quem tinha prejuízo? Eram os ouvintes que não sabiam língua de sinais. Pensem, a língua de sinais não poderia ser utilizada porque iria atrapalhar. Então ela foi proibida. Lembra que antes o ensino deveria ser universal? Se os ouvintes não sabiam língua de sinais, então deveria tirar a língua de sinais. Então, as interações, o contato, seria através da oralização. Então, na teoria tradicional, o que ocorria? O currículo para o ensino do surdo. Vamos fazer uma comparação desse currículo com o currículo para o aluno ouvinte. Para o aluno ouvinte, era um currículo extenso, com muitos conteúdos a serem ensinados. E para o aluno surdo? Era um currículo reduzido, mínimo. Por quê? O foco era na oralização. O tempo maior deveria ser utilizado para treinar a fala. Agora pensem. O currículo do surdo era menor, se comparado ao ouvinte. Então, o ouvinte tinha mais conteúdos a serem aprendidos e o surdo focava ali na oralização, no treino da fala, com currículo reduzido. Falava-se que o surdo não tinha capacidade. E o que acontecia? Algumas pessoas impuseram que o surdo não teria progressão, ou seja, ele estudaria o primeiro ano, faria de novo, ia para o segundo, faria de novo, terceiro, de novo, a repetição de séries. Com isso, ele ficava atrasado, porque havia a repetição de séries e com foco na oralização. E isso aconteceu. Ainda sobre o currículo, não tinha temas ali direcionados ao surdo, que os surdos tinham afinidade. Não ensinava a história dos surdos, não ensinava sobre identidades de surdos. O foco era na oralização. Imaginem vocês. Na educação tradicional, não acreditava-se em uma identidade surda, não existia uma identidade surda. Existia a cópia do modelo, os surdos deveriam copiar o modelo dos ouvintes, essa era a proposta. O currículo era direcionado aos ouvintes. E para o surdo, o currículo era reduzido. Os surdos sempre estavam inferiores a ouvintes e ficavam sempre atrás no processo de ensino, porque o foco era no audismo. Vejam aqui uma outra imagem da surda Nancy. Então, temos aqui evidenciando várias crianças com os olhos tapados, onde o foco aqui é a audição. Percebam, as mãos travadas. A língua de sinais era proibida. O foco era a oralização. Então, falamos sobre a teoria tradicional, vamos agora fazer um resumo. Na perspectiva do surdo. Então, aqui coloca o surdo como deficiente, como inferior, como alguém que falta alguma coisa. No círculo maior. Já no menor, falamos sobre o modelo educacional. Modelo este focado na oralização, ou seja, o audismo. E o terceiro círculo,
o currículo direcionado ao surdo. Este currículo reduzido, se comparado aos ouvintes, e com foco na oralização, onde o surdo não tinha capacidade de aprender o currículo, aquele currículo extenso dos ouvintes, que deveria ensinar o básico aos surdos. Essa é a teoria tradicional. Ok? Entenderam? Então, na próxima aula, vocês perceberam que a teoria tradicional trouxe prejuízos aos surdos. Ou seja, houve um fracasso. Trouxe vários prejuízos aos surdos. Então, na próxima aula, nós trataremos sobre a segunda teoria, a teoria crítica na educação dos surdos, ok? Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, perguntem ao tutor, podem entrar em contato comigo, podemos discutir e interagir, ok? Tchau, abraços, tchau!